deste episódio é um tema bastante delicado. Eu decidi dar a minha opinião sobre o aborto, apesar de muita gente já o fazer e de haver opiniões bastante distintas em relação a este assunto. Eu começo já por dizer que acho que o aborto devia ser legal, devia ser algo que a mulher deveria ter direito. Até porque nós nunca sabemos a história que está por trás de uma gravidez. E é triste obrigarmos alguém a ter e a dar à luz uma pessoa não desejada. Não estou a falar isto também de uma pessoa que simplesmente vai estar sempre a abortar e vê o aborto como uma forma de anticoncepcional, porque não é isso que eu estou a dizer, mas há muitas raparigas e muitas delas bastante novas que foram violadas, enganadas, que sofreram imensos abusos e que depois acabaram por engravidar. E é normal que essas raparigas não queiram ter a criança. Já tiveram que viver todo o trauma que foi passar por esse tipo de questões e assuntos, que pensem qual seria o trauma terem que carregar na barriga uma filha que foi fruto de uma violação, de um abuso por parte de alguém, carregarem essa filha depois, durante a vida toda, e muitas dessas raparigas às vezes têm 10, 12, 13 anos, 14 anos, 15, por aí fora, não são capazes de cuidar de uma criança, não só pelo estado emocional que carregam e que aquela criança também carrega, não só porque é inevitável que essas crianças ainda tenham planos, ainda tenham escolaridade e que acabem por deixar isso para trás. E de que é que serve trazermos uma criança ao mundo se essa criança vai sempre ser fruto de uma dessas ocasiões e a mãe, se calhar, nunca vai conseguir aceitar essa criança como filho? Porque a verdade é que, por muito que nasça na barriga dessa mulher, dessa jovem, dessa criança, vai ser sempre o pensamento de que essa criança foi fruto daquele momento. E esse momento vai sempre trazer más recordações, vai sempre trazer problemas psicológicos. E também não é bom estarmos a dar à luz uma criança que depois vai sofrer também esses traumas quando perguntar quem é o pai, quando quiser saber mais, quando não perceber porque é que a mãe era tão nova quando ela nasceu. Há inúmeras coisas que nós temos que pensar. E depois, se é uma criança e jovem, provavelmente também não tem poder económico para criar uma criança, não tem estabilidade para o fazer e não tem uma mentalidade nem maturidade suficiente para carregar com aquele peso a vida toda. Isto é um dos casos. Depois há casos que simplesmente, pronto, a mulher não quer ter aquela criança e ou não tem poder económico, estabilidade, imensos fatores para ter aquela criança. E eu sei que muita gente neste caso já não é a favor do aborto. Eu sou. Claro que acho que também as coisas devem ser vistas caso a caso, mas eu sou a favor porque simplesmente já existe tantas crianças a precisar do amor no mundo, tantas crianças a precisar de serem adotadas, que muito provável destas crianças que as mães não as querem ter ou não têm possibilidades para as ter é acabarem numa instituição, num orfanato,
e as crianças não são felizes aí. Venham o que disser que é melhor a criança vir ao mundo do que morrer. Se a criança morrer, ou seja, se for um aborto, essa criança nunca vai perceber, nunca vai ter aquela consciência de perceber que está a ser rejeitada. Agora imaginem que é uma criança viver a vida toda numa instituição e num orfanato porque foi rejeitada, não ser adotada, viver infelizmente, porque claro que está há instituições e instituições, há orfanatos e orfanatos, mas a maioria dessas crianças são infelizes no sítio onde estão, não percebem o porquê de terem sido rejeitadas e não vão ser pessoas felizes. Portanto, sinceramente, eu acho que é preferível elas não chegarem a passar por isso e a serem mais uma num orfanato ou numa instituição do que a mãe optar por um aborto e simplesmente essas crianças não terem que sofrer todas essas consequências de uma gravidez indesejada ou de uma gravidez que não vai ser possível ser concretizada de forma a que o filho tenha possibilidades ou tenha as mesmas capacidades que outras crianças e jovens, simplesmente porque a mãe não pode dar essas, essa qualidade de vida ao seu bebê. E então sim, eu acho precisamente que o aborto devia ser legalizado. Claro que concordo perfeitamente que deve haver um limite de semanas, porque é isso que faz sentido. Mas não faz sentido nós pormos à frente os nossos ideais quando o bebê é daquela pessoa e aquela mulher é que vai sofrer as consequências dessa gravidez e aquela mulher é que vai viver com esse filho. Portanto, nós temos que pensar que o corpo é dela e não é nosso e que o facto dela ter a criança ou não ter a criança não nos vai afetar diretamente. Temos que ter esses pressupostos em vista e, acima de tudo, não julgar as pessoas só porque vão fazer um aborto sem sequer conhecermos a história dessa pessoa. Porque isso é desumano. Quando eu falo de desumanidade, falo no caso que apareceu da rapariga também de 10 anos que queria abortar e foi um escândalo. Foi um escândalo para muita gente a rapariga ir abortar porque é um bebé que está lá dentro, vão estar a tirar uma vida. É preciso ter muita falta de conhecimento e ser muito ignorante ao ponto de achar que uma rapariga de 10 anos tem que viver com um bebé fruto de uma violação, já para não falar das consequências que pode ter também no corpo da criança de 10 anos, porque ela muito provavelmente poderá sofrer muito, quer no parto, mesmo ao ponto de falecer e de não conseguir simplesmente executar o parto, como também todo o resto da vida dela e tudo aquilo que ela teria que passar para conseguir dar àquele filho amor, carinho. Porque a verdade, e que muitas vezes acontece, é que quando o filho não é desejado, o amor e carinho também não é. Há muitos traumas que ficam na jovem ou na mulher que teve um bebé fruto de uma dessas ocasiões que infelizmente ainda acontece mais vezes do que deveria. Isto também é muito fruto por causa da justiça, porque a verdade é que muitos deles são dados como doentes mentais e depois não são tratados como deveriam e passados uns anos voltam cá para fora e acontece exatamente o mesmo. Mas é muito difícil lidar com uma situação dessas. Pelo menos é a minha opinião, eu acho que é difícil. E nós falamos muito e julgamos muito e criticamos muito sem saber o que é estar na pele dessa pessoa, dessa criança, dessa jovem, sem sabermos sequer o que é que ela passou e que traumas é que ela tem, de que forma é que ela pode estar instável emocionalmente. Portanto, vamos parar de achar que temos o direito de meter o dedo na vida dos outros ao ponto de acharmos que somos nós que temos que escolher o que é que aquela mulher
ou aquela jovem ou aquela criança vai fazer com o corpo que é dela, não é nosso. Eu repito isto muitas vezes, porque parece que nós não temos consciência ou que há gente ignorante ao ponto de achar que eles é que mandam no corpo que não é deles. E, gente, tipo, é preciso uma reeducação neste sentido. Porque é preciso ser muito ignorante, muito desumano e cruel, se não percebermos isto. E eu sei que muitas pessoas fazem isto, dizem elas com a melhor das intenções. Mas não é a melhor das intenções. Tu podes ter esses ideais e o facto do aborto ser legalizado não quer dizer que tu tenhas que abortar nem que sejas obrigada a isso. É uma escolha tua. Tu podes abortar ou não abortar. É simplesmente isso que acontece. O que é que isto vos vai afetar? Quer nos vossos valores, quer nos vossos interesses, quer... Nada. Zero. Porque quando tu engravidares, tu podes ter essa escolha. Ou abortar, ou ter a criança. É simplesmente liberdade de escolha. Eu acho que esta liberdade tem que ser consentida. Claro que eu não estou a dizer agora para se porem todas as pessoas a engravidar e depois achar que é um aborto atrás do outro, porque não é isso que eu estou a referir-me, mas trata-se de uma escolha. Trata-se de uma escolha de cada um e trata-se, acima de tudo, de perceber que nem sempre a vida é preto no branco e nem sempre as coisas são tão lineares como nós achamos que são. Portanto, é aceitar, é respeitar e é, acima de tudo, perceber que aquela escolha daquela pessoa não vai afetar a nossa vida diretamente, nem indiretamente, de forma alguma. É que não é difícil de entender isto. Eu tenho visto cada comentário que eu às vezes fico a achar se realmente as pessoas vivem no mesmo país que eu e no mesmo planeta que eu. Porque são comentários ignorantes, são comentários de quem não se quer informar sobre o que realmente se está a passar no mundo. E isso entristece-me de uma forma bastante elevada. Porque cada vez parece que olhamos mais a nós próprios e àquilo que nós queremos que seja feito. Parece que cada vez menos existe humildade e humanidade e justiça. Parece que cada vez menos há tolerância. É ridículo, mas parece que já houve muita intolerância no passado. Mas parece que as pessoas que diziam ser tolerantes, afinal nunca o foram. E isso custa um bocadinho perceber. Porque ser tolerante não é só dizer-se que é tolerante. Ser humanitário não é só dizer-se que é humano. É mostrar com ações que o és. E é, acima de tudo, não julgar sem conhecer. Porque é aquela velha história, julgar o livro pela capa. É bastante mais fácil, não é? Pormos toda a gente no mesmo patamar e acharmos que a vida é igual para todos e acharmos que ninguém sofre de uma forma que tu não sofres e achar que a vida que aquela pessoa tem é exatamente como a tua, portanto ela tem que se comportar da mesma maneira que tu. Não, não é nada disso. Eu espero sinceramente que quem ouvir não fique chateado ou, sei lá, não diga coisas coisas cruéis ou críticas não construtivas em relação ao meu podcast. Porque simplesmente isto trata-se de uma opinião, tal como tu achaste que tens a tua, eu acho que tenho a minha e estou a dá-la. Acho que esta opinião também temos que ter muito cuidado com ela, simplesmente pelo facto de não darmos uma opinião
que esteja a influenciar a liberdade de alguém. Não é isso que eu estou a fazer. Eu estou simplesmente a dar uma opinião daquilo que eu acho que deveria acontecer, que era a legalização do aborto, simplesmente por duas coisas, ou melhor, duas palavras, que é liberdade de escolha. Na realidade são três, mas fica aqui explícito esta última frase para eu acabar também com este episódio. E espero muito que, tal como eu e tal como eu estou a fazer, tirem também 2020, este ano, para pensar nisso e de que forma é que há coisas que nós poderíamos ajudar a que houvesse uma mudança e que houvesse uma estabilidade e um respeito entre as pessoas no mundo. E também perceber se nós realmente somos assim tão tolerantes como achamos ou se não. E isso passa muito por rever as situações que já passámos e rever de que forma é que reagimos a essas situações. Vá, beijinhos e eu espero imenso que não vos tenha amassado. Mas estes assuntos são os assuntos que me interessam e que para mim fazem sentido falar. E são assuntos que me deixam um pouco irritada às vezes. E que eu acho que faz bem também nós ouvirmos a opinião dos outros. E faz bem nós exteriorizarmos aquilo que sentimos em relação a assuntos da nossa sociedade. Porque também é isso que nós devemos fazer. Portanto, acabou mais um episódio e esperem pelo próximo, que eu não sei exatamente quando irá sair, mas prometo que tentarei trazer alguma regularidade para o podcast e tentarei trazer uma data certa e hora, mas para já isso é impossível. Mas eu depois digo-vos qualquer coisa. Obrigada por me ouvirem e beijinhos.